Olá meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui para o vídeo no canal Maná Diário. Eu sou o evangelista Claudio Andir e é sempre um prazer estar com você. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Neste momento, a lição de número 9, falando sobre o mistério da unidade revelado por Deus aos seus filhos amados. Essa unidade que está no projeto de Deus foi revelado aos seus apóstolos, aos seus profetas, através da sua igreja. Deus fez de todos os povos um só, o povo de Deus, a sua igreja. O texto da leitura bíblica em classe, ele se encontra na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 3 e versículos de número 1 ao 13. E nós vamos fazer menção do texto áureo, que se acha em Efésios 3 e 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática diz que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Vamos então à leitura bíblica. Você que deseja pode estar acompanhando Efésios 3, versículos 1 ao 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Olha que interessante. Paulo diz que os gentios, que nós, somos co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O que é ser co-herdeiro? O que é um co-herdeiro? Co-herdeiro é aquele que herda juntamente com outro ou com outros. Então, o herdeiro é o filho que vai herdar as bênçãos, vai ser alvo da herdade de seu pai, o qual vai receber a herança. Co-herdeiro é aquele que vai herdar juntamente com este filho. Então, a herança era para os judeus. Agora, através de Cristo, também os gentios passam a ser co-herdeiros desta promessa, a promessa de salvação, a promessa de vida eterna. Que você possa estar encaixado neste grupo de co-herdeiros em Cristo Jesus, fazendo parte de um mesmo corpo, de um mesmo povo, sendo alvo das mesmas promessas. O mistério que esteve então revelado no Antigo Testamento, revelado até mesmo aos judeus e também aos gentios, através dos séculos, é o que Cristo revelou aos profetas e também aos apóstolos no Novo Testamento. E isso através de Cristo, que é a esperança da glória. Jesus veio para revelar o Pai. Ele disse aos seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai.
Quem ouve o que eu digo, ouve o Pai. Quem me obedece, obedece o Pai. Então, em Cristo está sendo manifestado ao mundo, aos homens, a promessa de Deus e também a graça e a misericórdia, o favor imerecido do Senhor sobre as nossas vidas. O tópico de número 1, nós vamos falar um pouquinho sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. Tópico de número 2, vamos falar sobre o mistério revelado, então, no Novo Testamento. No tópico de número 3, vamos falar sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. Nessa lição, nós vamos estudar o conceito de mistério. O que é mistério? Mistério nos remete a imaginar aquilo que está escondido, aquilo que não foi revelado, aquilo que precisa ser descoberto. Então, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, como é que ele esteve oculto? De que forma esse mistério estava escondido? E de que forma esse mistério foi revelado na nova aliança, no Novo Testamento? E como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade? De que forma, então, que já havia esse mistério pré-estabelecido por Deus? Então, os gentios, eles ignoravam as promessas e os judeus pensavam que eram os únicos beneficiários dessa promessa. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava oculto. Qual é esse mistério? É o mistério da salvação, é o mistério da graça, da misericórdia de Deus. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então, esse mistério era algo que estava encoberto e que agora fora revelado para benefício de todos nós. A expressão como, que Paulo traz na sua frase, indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tivesse tomado conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participavam. Nós vemos no Antigo Testamento gentios que, pela fé, acabaram abraçando algo que eles não conheciam, mas passaram a crer num Deus Todo-Poderoso e foram alvos das bênçãos de Deus. Um grande exemplo disso é a tão conhecida prostituta Raabe, que tinha sua casa sobre os muros da cidade de Jericó. E quando os espias vão a Jericó para espiar a terra, ela os esconde em sua casa para que não fossem mortos pelos moradores de Jericó. E ela roga que lhes fizesse uma promessa, que quando esse povo, que ela sabia que servia um Deus poderoso e que vinha destruindo a todos pelo caminho, quando eles entrassem em Jericó, que tivessem misericórdia dela e da sua casa. Então, ela acabou sendo alvo dessa misericórdia de Deus na sua vida. E assim, inúmeras outras pessoas no Antigo Testamento foram participantes das bênçãos de Deus, assim como hoje nós também podemos participar dessas bênçãos sobre as nossas vidas. Então, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritos do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, mas eles também fizeram menção dessas bênçãos. Nós vemos menção em Gênesis capítulo 12, versículo 3, também Isaías 11 e 10. Isso tudo vai estar aparecendo aqui na tela e você pode acompanhar essas leituras. Também Isaías capítulo 60 e no versículo 3, Malaquias 1 e 11 também faz menção desta bênção para com os gentios. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Apenas eles citavam o que Deus colocava em seus corações, dizendo que também seriam alcançados os gentios do mundo. Mas como é que isso aconteceria? Ainda estava encoberto. As barreiras raciais, as barreiras religiosas, elas seriam rompidas. Por quem? Por Cristo. Através de Jesus, todas essas barreiras caíram por terra. Judeus e gentios seriam um só povo, integrantes de um mesmo corpo,
Que corpo é este? A igreja. Então este é o mistério oculto, a igreja de Cristo. O mistério que estava escondido nele e que através dele veio a acontecer. Quando nós somos feitos participantes das promessas de Deus, fazemos parte da sua igreja. E Jesus disse: edificarei a minha igreja. Então ele é o autor, o construtor, o edificador, como nós já vimos na lição passada, mas é nele que nós estamos e nele nos movemos. O tópico 2, falando sobre o mistério revelado no Novo Testamento. Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Isso está em Gálatas 1:1. E ele disse que a doutrina que ensinava também não aprendeu de nenhum homem. Paulo ele foi um grande zeloso, um fariseu, zeloso da lei. Aprendeu aos pés do grande rabino Gamaliel. Aprendeu todos os conhecimentos acerca do Antigo Testamento e das leis. Todavia, o mistério que Deus revela a ele vai dizer aos seus ouvintes que ele não aprendeu de homem algum. Foi o próprio Cristo quem o ensinou, quem o trouxe a revelação ao seu coração, os mistérios da graça de Deus. Então, significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:12. Então, Paulo refere-se à sua maravilhosa chamada, quando Cristo lhe aparece no caminho de Damasco, quando ele está indo com cartas para prender os cristãos, para prender essas pessoas que agora faziam parte desta igreja, estavam entendendo este mistério maravilhoso, porém, Paulo ainda não tinha chegado a este pleno conhecimento. Mas Cristo o aparece e o escolhe, e diz que ele é um vaso escolhido para levar a sua palavra aos gentios. Então esse ministério de Paulo vem diretamente de Deus. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. O mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Então, por mais que Paulo fosse um homem intelectual, fosse muito conhecedor das leis, esse raciocínio humano não poderia chegar a desvendar o mistério de Deus. Mas o próprio Deus teve de desvendá-lo ao coração de Paulo e também aos demais apóstolos e profetas. O mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina. Em termos gerais, então, o mistério revelado é o quê? É a igreja. Esse é o mistério revelado. No Antigo Testamento, nós não ouvimos falar acerca de igreja. Havemos falar acerca de um povo escolhido, o povo judeu, chamado, através de Abraão, o pai da fé. Então, a partir dali, este povo vai se multiplicando. Depois vem a descendência de Jacó, a qual forma as 12 tribos. Depois Israel passa a ser uma grande nação. Mas a igreja ainda era um mistério oculto de que Deus congregaria para si todos os povos, de todas as raças, tribos, línguas, nações e eras. Não apenas de um período limitado, mas de todas as eras, até a consumação dos séculos. Então agora, através de Cristo, este mistério está sendo revelado ao mundo e os gentios, assim como os judeus, estão sendo alvos da maravilhosa promessa de Deus. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então hoje, essa tarefa incumbida inicialmente aos apóstolos e profetas, ela está incumbida à igreja. Vejamos a grande comissão de Cristo em Marcos 16:15, quando ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não especifica para apóstolos, profetas, doutores, ensinadores. Essa chamada, essa comissão de Cristo é para toda a igreja, através de louvores, através da pregação, através do ensino, através das orações, através da evangelização. A igreja se move como um organismo vivo sobre a face de toda a terra. Se move em lugares prósperos, em lugares áridos, em lugares fáceis, em lugares difíceis, em lugares próximos e em lugares distantes. Em todos os cantos do mundo, Deus levanta homens e mulheres
fiéis à sua promessa, esperançosos da promessa e desejosos por também fazer com que outras pessoas cheguem ao pleno conhecimento desta maravilhosa promessa e façam parte deste povo que vai morar no céu. Qual é a magnitude deste mistério, então? Em Cristo e por Cristo, todos são e participantes da mesma promessa, conforme Gálatas 3:28. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Vejamos aí Atos capítulo 11, versículo 9, onde há uma certa resistência para entender esse mistério. Vamos ver também esse mistério em João 14:6. Olha quantas citações maravilhosas nós temos dentro da Bíblia Sagrada para entendermos o mistério da unidade revelado a nós, seres humanos. O tópico 3, falando então sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. Primeiro nós trabalhamos então a questão do mistério oculto, depois o mistério revelado. E agora vamos voltar lá no princípio, o mistério já pré-estabelecido por Deus. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis, capítulo 3, versículo 8, que nós lemos. A expressão se deve às maravilhas e providência divina que estão além do entendimento humano. Compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Então, você pode ser alguém que vai promover esta maravilhosa graça de Deus na vida das pessoas, compartilhando, levando a palavra de Deus adiante. Muitas pessoas hoje estão aplicadas em compartilhar notícias falsas, em compartilhar desgraças, acidentes, coisas ruins que acontecem, fofocas, tantas coisas que deveriam ser ocultas, enterradas, esquecidas, porém são sempre levadas a cabo, levadas adiante, relembradas, comentadas, escritas. Mas a palavra de Deus muitas vezes acaba caindo no esquecimento. O Salmo de número 1, ele inicia, o salmista, o livro de Salmos inicia dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Enquanto igreja, precisamos passar adiante a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, para que mais pessoas creiam nessa promessa maravilhosa, para que mais pessoas sejam resgatadas das garras da morte e do inferno e sejam colocadas, introduzidas no céu. A igreja é o agente deste mistério oculto que foi revelado a nós, pré-estabelecido por Deus e determinado para que essas riquezas insondáveis, que não podem ser alcançadas através da intelectualidade, através da ciência, da filosofia ou de qualquer outro meio de estudo. Não. Esse método, ou seja, essa graça de Deus, esse mistério, só pode ser revelado pelo Espírito Santo ao coração dos homens. O eterno propósito em Cristo. O mistério esteve oculto em Deus que tudo criou. Desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, conforme 1 Pedro 1:20. Também vemos a citação do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, onde ele fala: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, Isaías, do capítulo 9, está falando acerca de um menino que haveria de nascer, alguém que viria a trazer algo especial para a humanidade. Ele já estava profetizando sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então, quando se fala aqui em igreja, não se fala de ministério. Não está se falando de instituição, denominação, placa de igreja. Estamos falando aqui da igreja mística de Cristo.
A igreja que foi criada por Jesus e que irrompe os séculos, que não está limitada a instituição ou a um CNPJ ou a um pastor presidente ou líder que seja. Não, essa é uma igreja que continua sendo um mistério para nós. De que forma é um mistério? Porque nós não temos como julgar ou apontar dizendo que fulano, ou ciclano, ou beltrano faz parte da igreja de Cristo ou não faz parte da igreja de Cristo. Porque quem conhece a sua igreja, quem vem buscar a sua igreja é Cristo. Então algumas pessoas hoje aderem a determinadas instituições e acham que eles são exclusivos. O exclusivismo Deus já colocou por terra. Já havia um exclusivismo para o povo judeu. E Deus ele fez cair por terra esse exclusivismo para formar a sua igreja. Então você acha que esse exclusivismo agora viria a surgir dentro da igreja? De que só algumas denominações seriam salvas? Não, a salvação não está na placa, na denominação. A salvação está em Cristo Jesus. E todo aquele que serve a Cristo com fidelidade faz parte da igreja. O mistério, então, está aí revelado. Porém, se as pessoas ficam apegadas a doutrinas de homens, a placas de igreja, o mistério para elas ainda está encoberto e ainda não entenderam verdadeiramente o plano de salvação que é em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 ao 20, também vamos ver a questão deste mistério do eterno propósito em Cristo. E o subtópico 3 falando sobre o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Então algumas pessoas imaginam que porque Adão pecou, Deus entrou com um projeto de salvação. Deus já tinha tudo pré-estabelecido. Isso não quer dizer de que Deus induziu Adão ao pecado, de forma alguma. Deus não induziu o homem a pecar, mas Deus, na sua presciência, ele previa de que o homem ele iria um dia cair no erro. Se não tivesse sido Adão e Eva, talvez seriam seus filhos, talvez seria a sua descendência, mas o homem viria a pecar, mesmo porque Satanás estava ali como o grande tentador, influenciando o homem para o pecado. Então Deus já tinha este plano no seu coração de salvar, de resgatar a toda a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. Ele não foi pego de surpresa, então, quando Adão pecou. Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Deus é soberano e controla todas as coisas, todas as eras, todos os tempos, todas as circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Eclesiastes 3:1. Há um tempo determinado para todas as coisas. Ali o sábio está escrevendo acerca desse tempo determinado por Deus, pré-estabelecido. Na nossa vida, o escritor de Eclesiastes vai dizer: há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, de arrancar o que se plantou e muitos outros tempos. Mas também estava pré-estabelecido o tempo da revelação do mistério de Deus à sua igreja através de Cristo Jesus. Esse tempo chegou, esse tempo se deu na vida dos nossos profetas do Novo Testamento, dos apóstolos, dos pais da igreja primitiva, da igreja apostólica, e ainda hoje é tempo de o mistério ser revelado na sua vida. Basta apenas você dar crédito a esta palavra. Assim como Isaías, profetizando e falando com Deus, ele diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53 fala sobre o advento do Messias e ele descreve ali com propriedade e com riqueza de detalhes o sofrimento de Cristo. E ele diz: mas quem deu crédito à nossa pregação? Então, essa mensagem de boas novas, esta mensagem de salvação, precisa receber crédito daqueles que a ouvem, para que esse mistério seja revelado aos seus corações através do Espírito Santo de Deus. Encerramos aqui mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e, se Deus assim o permitir,
Na próxima lição, nós estaremos estudando sobre a intercessão pelos Efésios, a oração intercessória e o poder desta oração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.